Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é o ano sabático, Deus provedor. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Levítico, capítulo 25, versos 1 a 7, e depois Levítico, capítulo 25, versos 18 a 22. E ali nós vamos ver uma ordenança bíblica para o povo hebreu, onde Deus diz através de Moisés que a terra teria que ter um ano de descanso. E nós vamos ver aqui na Bíblia sobre isso. E vamos usar também depois o dicionário bíblico Wycliffe, só para a gente entender um pouquinho mais sobre essa ordenança que Deus deu para o povo de Israel. Quando eles entrassem na terra prometida, eles iriam plantar, iriam colher, plantar, colher, só que teria um ano, que Deus diz, esse ano já está programado, já é uma ordenança para que a terra descanse. É estreito, né, meus irmãos? Mas nós vamos ver através dessa passagem bíblica que o ano sabático, a gente vê ali a providência de Deus. E assim acontece nas nossas vidas também. Deus é Deus de providência, é Deus que multiplica e é Deus que não permite, a traça comer, os roedores acabarem com seus bens, com as suas plantações, com a sua fazenda, assim como a gente vai ver na Bíblia que Deus que dá ordem aos gafanhotos, Se ele dá ordem para que o gafanhoto não toque na sua fazenda, ele não toca. E se ele permitir, a Bíblia diz que os gafanhotos devastam tudo. Então vamos ver, meus irmãos, o que está escrito aqui? Então, o ano sabático, Deus provedor. Levítico 25, capítulo 1 a 7, diz assim: Então o Senhor Deus falou a Moisés o seguinte: Fala aos israelitas e comunica-lhes: Quando entrares na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semearás o teu campo. Durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos dela. Ou seja, o povo plantava e colhia durante 6 anos, meu irmão. Só que tinha uma ordenança bíblica, Aí é na onde Deus pega a gente já na visão humana, meu irmão? A gente olha e fala, mas e depois? Eu vou comer o quê? Se eu não plantei, vou comer o quê? A gente sabe que tem que plantar, irmão? Tudo que se planta, colhe. A gente planta hoje para daqui um tempo nascer a banana, mexerica e as outras frutas, hortaliças e tudo. Só que Deus diz, não, vai ter um ano aí que vocês não vão plantar nada. Aí depois nós vamos ver que o povo fica meio que assustado, Mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático para o Senhor. Não semearás o teu campo e não podarás a tua vinha, e não ceifarás as tuas espigas, que serão reunidas em feixes, e não vindimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano de completo descanso. O próprio sábado da terra vos nutrirá, a ti, a teu servo, a tua serva, e ao teu empregado e ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que vivem da tua propriedade. Também a teu gado e aos animais da tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. Aí a gente vai ver na Bíblia, meu irmão, na sua Bíblia você vai ver também, que sobre o ano sabático termina aqui no 6. Depois Deus vem falando do ano do jubileu e da libertação. Só que quando chega no versos 18 a 22, volta a conversa sobre o ano sabático. Olha que interessante. Do 25, do 1 ao 7, é sobre o ano sabático. E do 8 ao 16, é sobre o ano do jubileu e da libertação. E depois volta o ano sabático de novo. Mas olha que interessante. Então vamos lá. Levítico 25, do 18 ao 22. Diz assim: Deus garante o ano sabático. Guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos. Guardá-lo-eis, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. A terra dará o seu fruto, comê-lo-eis com fartura e habitareis em segurança. Aí olha aqui que Deus diz: mas se disseres, porque o povo já estava, o povo no coração, o povo hebreu pensando, Moisés, que negócio é esse? A gente tem que plantar para colher e você vem com esse papo que
A terra vai precisar de um ano de descanso e o meu estômago vai descansar também? Ele vai ficar sem comer, eu vou ficar sem beber? Como que a gente vai fazer? Se a gente não planta, a gente não colhe. Olha que interessante. Aí no versos 22, no versos 20 do capítulo 25, diz assim, meu irmão: E se disseres que comeremos no 7º ano, se não semearemos e não colhermos os nossos produtos? Ponto de interrogação. Aí Deus responde: Eu estabeleço a minha bênção no colheres do 6º ano. Olha só, irmão, no 6º ano Deus está dizendo isso aqui, ó. Eu estabeleço a minha bênção no colheres no 6º ano, de modo que vos garanta produto por 3 anos. Meu irmão, aqui o negócio é estreito, ou seja, aquele produto que eles estavam colhendo no 6º ano, Deus diz, eu garanto ele que vai dar para 3 anos. Fartura, meu irmão, para garantir o 7º ano, o 8º, e você vai ver depois o que Deus diz aqui, ó. Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos, até o 9º ano, até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. Ou seja, meu irmão, no 6º ano Deus estava dando produto para 3 anos. Assim acontece conosco. Deus supre as nossas necessidades. Você já parou para pensar, meu irmão? Que às vezes você está numa seca braba, numa pindaíba, as portas se fecharam, mas Deus está te abençoando, mas Deus está te guardando, sabe? Aquele teu alimento não estraga, o do vizinho estraga com a geladeira de última geração, mas a tua não estraga, sabe? Aquele calor brabo de 34, 35 graus, você coloca o alimento na fruteira e às vezes o do vizinho ali já azeda, né, irmão? Porque a gente sabe que até a batata, quando a gente compra no mercado, se ela tiver velha, fica com aquele cheiro, aquele podre. Mas Deus, meus irmãos, o povo dele, para nós, Deus está dizendo, eu guardo, eu vou suprir, não vai faltar nada, fica tranquilo que a minha palavra é fiel. Se eu estou dizendo para vocês para não fazer nada no 7º ano, dê um descanso para a terra. Por quê? Porque no 6º ano eu vou suprir alimento para mais 3 anos, até chegar o tempo do 8º ano que vocês vão ter que plantar, para depois colher. E quando chegar no 9º, vocês vão estar comendo ainda do 6º. Olha só, meu irmão, como é estreito. Assim acontece comigo e com você. Às vezes você já parou para pensar, irmão, que às vezes você olha assim e fala, meu Deus, eu estou num sufoco brabo, mas não faltou o almoço, não faltou a janta, as contas estão sendo pagas, está dando tudo certo. É Deus suprindo, meu irmão. É Deus suprindo as nossas necessidades. Assim como ele supriu aqui para o povo de Israel, na época que ele deu essa ordenança para Moisés, Jesus Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo, está suprindo as nossas necessidades, a minha e a tua, né? Então, irmão, tem coisa que acontece com o ímpio, que às vezes com a nossa se fala, meu Deus, irmão, eu já morei numa casa de telha brasilite, que a casa todinha era aquela telha brasilite fininha, fininha mesmo, meu irmão. Sabe aquela casa lá que sabe se jogar uma semente de qualquer coisa, a telha furava? Meus irmãos, mas dava ventania, dava tudo e Deus guardava, irmão. Sabe quando você pensava assim, falava, meu, a telha vai sair. A telha vai soltar do cabo, vai levantar tudo e isso vai acabar. Irmão, cada vendaval, eu me lembro que eu estava de joelho, meu irmão. Escureceu tudo, uma ventania, e você olhava para a casa dos vizinhos, a casa do vizinho, toda aquela aparência de mais forte, sabe, de firmada, irmão. E eu tava lá naquela casa com aquela telha fininha, irmão, brasilite, a mais fininha que você sabe que tem por aí. Você fala, meu Deus, e com o passar do tempo ela tem verga, fica toda, sabe, irmão, sensível. Mas Deus guardava, irmão, e Deus guardou, e Ele guarda até hoje, Ele é fiel, Ele guarda os seus, meu irmão. Nossa, misericórdia. Eu lembro também um dia que teve uma chuva de granizo, meu irmão. Meu Deus, o carro no quintal não tinha cobertura, sabe? Aquele granizo para tudo quanto é lado, meu irmão. E eu olhando pela janela da cozinha, imaginando, meu Deus, o carro vai estar todo arrebentado, vai estar todo com aqueles furinhos do gelo, vai estar com risco, vai acabar com tudo.
Meu irmão, a chuva passou, o granizo parou, e quando secou no outro dia que eu lavei, não tinha nenhum risco, meu irmão. O carro não tinha nem, sabe, aqueles pingadinhos do granizo, não tinha nada. Deus guardou, irmão. Deus guardou a casa da ventania. Deus guardou a casa, sabe, uma casa que não tinha quase segurança, irmão. Se entrasse alguém lá, era só dar uma pesada na porta da sala. E Deus guardou anos e anos, meu irmão. Guardou o telhado, guardou a casa do inimigo, guardou o carro do granizo, meu irmão, e não aconteceu nada. Assim acontece, irmão. Assim como Deus supriu, Deus supre a gente também e nos guarda. Ele supre também a tua vida e guarda você e os teus. Guarda o teu filho, guarda a tua filha, sabe, quando vai para a escola. Às vezes a gente vê acontecendo, não que não possa acontecer, né, irmão? A gente não está imune. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Deus vem guardando, irmão, vem protegendo, Ele é fiel. Deus é tremendo, meu irmão. Deus é poderoso. Assim como Ele fez aqui com o povo de Israel, falou: ei, não se preocupe em plantar nada no 7º ano, porque o que vocês escolherem no 6º ano, vocês vão comer e comer até passar o 7º ano, e no 8º ano sim, aí vocês vão trabalhar a terra para plantar, para colher lá no 9º ano, mas quando chegar no 9º ano, vocês vão estar comendo do 6º ainda. É assim, meu irmão. Deus supre, sabe? Aquela salsicha, aquela linguiça, aquele frango, aquele arroz, aquele feijão, a tua roupa, as mínimas coisas, Deus supre. E Ele não só supre, como eu disse aqui também, Ele guarda a nossa casa, irmão. Eu não esqueço, um vendaval brabo de escurecer, meu irmão, o bairro, e eu de joelho pedindo a misericórdia. Deus guarda, tem misericórdia, Pai. Se sair a telha dessa casa, nós estamos fritos, vai acabar com tudo, vai trazer só tristeza, irmão. Mas Deus guardou, passava ventania, passava tudo, e Deus guardou, protegeu e supriu. Deus é bom, e assim que Ele fez comigo, Ele faz com você, e você sabe disso, irmão. Deus nos guarda, sabe? Às vezes a gente lê um texto da Bíblia só para a gente refletir e lembrar e falar: é verdade, para a gente não esquecer o passado, porque a gente esquece, a gente está sempre olhando para frente. Temos que olhar para frente, mas não podemos esquecer o que Deus já fez, porque quando a gente lembra o que Deus já fez, a gente sabe que Ele é fiel e vai continuar fazendo, vai continuar abençoando e guardando. É estreito, né, meu irmão? Vamos ver aqui um pouquinho, irmão, o que está dizendo sobre o ano sabático, né? O ano sabático, o ano de descanso, assim como o sábado semanal, foi criado por Deus com um propósito benevolente em vista. No sétimo ano, as dívidas deveriam ser canceladas e a terra deveria permanecer sem cultivo. Havia uma parte que deveria ser deixada para os israelitas, os pobres. Uma observância, de acordo com 2 Crônicas 36, 21, a observância do ano sabático havia sido negligenciada por cerca de 500 anos. Assim, os 70 anos de cativeiro permitiram que a terra desfrutasse do sábado de descanso que lhe foram negligenciados. Até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos cumpriu-se. Após o cativeiro, o povo, sob o governo de Neemias, dedicou-se à observância fiel do 7º ano, fazendo aliança de que abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Neemias 10, 31. Sua observância continuou durante o período intertestamentário. Aqui está, 1 Macabeus 6, 48, 53. Isso já se encontra na Bíblia Católica. E depois deste, Joséfo, página 10, 6, fala muito sobre isso, sobre o ano sabático, está dizendo aqui. Segundo propósito, um descanso para a terra, Levítico 25, do 1 ao 7. Após a terra ter sido cultivada, semeada e colhida por 6 anos consecutivos, ela deveria descansar ou permanecer sem cultivo no 7º ano. Isto incluía as vinhas e também os olivais. Êxodo 23, 10. Esta provisão assegurava grande produtividade para o solo através da interrupção periódica do incessante semear
arar e colher. Permiti que os pobres comessem. Êxodo 23, do 10 ao 11. Durante este ano, no qual a lavoura crescia naturalmente nos campos, as vinhas e os olivais não deveriam ser colhidos, mas deixados para que possam comer os pobres do teu povo, e do sobejo comiam os animais do campo. O texto em Levítico 25, do 6 ao 7, também inclui os donos, seus servos, os estrangeiros, o gado e os animais, e também os pobres de Êxodo 23, 11, como aqueles que tinham a preferência para consumir o produto natural do ano sabático. As dívidas deveriam ser canceladas, Deuteronômio 15, do 1 ao 6. Cada credor deveria cancelar as dívidas de um irmão israelita ao final de cada 7 anos, pois esse também era chamado o ano da remissão, Deuteronômio 15, 9 e 31, 10. Isto não se aplicava ao estrangeiro de quem a dívida poderia ser cobrada, Deuteronômio 15, 3. A remissão era para que a pobreza absoluta e a dívida permanente não existisse entre os israelitas. Olha só, meus irmãos. Então aqui falou só um pouquinho sobre o ano sabático, né? O ano que o povo não poderia fazer nada com a terra, teria que ter um total descanso. Mas sabe o que isso nos remete, meu irmão? É a gente crer na providência de Deus, é que a gente crê na palavra. É tipo assim: Moisés, eu vou falar algo para o povo, só que eu vou testar o povo. Será que esse povo vai crer? Porque muitas vezes os nossos olhos, né, meus irmãos, o que a gente vê, a gente não vai crer. Você imagina, é por isso que eu entendo aqui, e o povo judeu diz que o quê? Quando tem essa separação do ano sabático, do 25, do 1 ao 7, e depois do 8 ao 17 é o ano do jubileu, o ano da libertação, e depois volta a falar do ano sabático, está dizendo aqui, ó, Deus garante o ano sabático. É Deus, irmão, a palavra dele. A gente tem que se apegar na palavra, porque Deus garante a tua palavra. Deus lançou uma palavra, fala: Moisés, eu não quero que ninguém no 7º ano não faça nada. Senhor, eu vou falar isso para o povo, esse povo vai acreditar. Vão me chamar de louco, Senhor. Que negócio é esse? Toda essa gente aqui que come, que não é brincadeira, Senhor. Tem que plantar e colher, porque senão não vai dar conta. E o Senhor vem dizer que no 7º ano não é para a gente fazer nada. Não é para a gente plantar. Se a gente não plantar, como que a gente vai colher? Aí depois vem aqui dizendo, por isso que a epígrafe do texto diz: Deus garante o ano sabático. Ou poderia ser também: Deus garante a tua palavra. A tua palavra é fiel, a tua palavra é imutável, a tua palavra não volta atrás e faz tudo o que se apraz. Então, meus irmãos, aqui esse texto é para a gente também crer na palavra de Deus, sabe? Às vezes você vai para a igreja hoje, ou você foi ontem, você ouviu uma palavra. Creia na palavra de Deus, porque ela é fiel, ela continua fiel, e Deus continua nos abençoando e nos sustentando. Sabe, meu irmão, abrir um parênteses aqui, às vezes eu fico pensando assim, sabe? Eu vejo os peixeiros, quem trabalha na área de peixaria, meu irmão, o peixe não acaba nunca, meu irmão, sabe? São as coisas que eu fico pensando assim. Eu olho, passo nas barracas de peixe e falo: meu Deus, eu nunca ouvi uma crise de alguém falar: olha, um ano inteiro não vai ter peixe, viu? Não pode pescar porque o negócio tá feio. A gente vê tudo aí acontecendo aí, ó, com as coisas, sabe? O óleo sendo derramado, acabando com tartaruga, aí falando que vai acabar com isso, com aquilo. Mas a gente vê que não acaba, meu irmão. É sardinha que dá para comer pro mundo todo, anos e anos, sabe? É pescado, é camarão. E é Deus, irmão, que supre, é Deus que multiplica no mar. Porque o peixe não é igual o gado, o boi, que o homem vai lá e trata ele, cuida dele, dá vacina dele, sabe? E depois põe para vender. Não, o peixe não, irmão. O peixe está no mar, e aqueles que estão no mar e nos rios, é Deus que multiplica e sustenta eles, para depois sustentar a raça humana através deles. Então, esse texto aqui para nós parece simples, meus irmãos, mas não. É um Deus provedor. É um Deus provedor na minha vida e na sua vida. O Deus provedor do passado, irmão, é o mesmo Deus provedor de hoje, sabe? Você tem que ter alegria quando você olhar mesmo para o seu celeiro e ver fartura.
quando você olhar para a tua geladeira e ver fartura, sabe? Os teus móveis, a tua casa, os teus bens, o teu carro, a tua saúde, porque tudo é providência de Deus. A gente está falando aqui de alimento, a gente está falando de terra, mas o sangue que está correndo na veia, sabe? A nossa visão, o nosso falar, a garganta, o nosso levantar da cama, é tudo provisão de Deus. Então, às vezes a gente tem que parar um pouquinho, sabe? É que aqui em São Paulo não tem muitas montanhas, né, mano? Mais para o interior. Mas às vezes a gente tinha que parar um pouquinho, subir na montanha, sabe? Olhar o sol nascer e refletir um pouquinho na vida. Porque Deus tem nos guardado, nos abençoado. E às vezes a gente tem agradecido pouquíssimo a Deus, sabe? Por tudo que Ele já fez, a gente às vezes agradeceu muito pouco. Sabe, irmão? Como é gostoso, como eu queria subir numa montanha, ver o sol nascer e dali começar a refletir na vida, agradecer, irmão, sabe? Olhar tudo, aquela gramada, aquele gramadinho nascendo, a planta, sabe? Os alimentos, as frutas, as hortaliças, sabe? O gado que Deus multiplica, porque se Ele quiser, irmão, a gente sabe que Ele manda uma peste, manda uma doença e acaba com tudo. Maldito o homem que confia na força do teu braço. Eu disse aqui que o homem ele engorda o boi, o fazendeiro, sim, ele engorda, pela permissão de Deus. Mas se Deus quiser, Deus acaba com todos os bois, com todos os animais, manda uma praga e manda, sabe, uma peste terrível. Mas é Deus provedor em tudo. O homem está ali cuidando do boi através de Deus. Os peixes é o próprio Deus. Então, meus irmãos, vamos agradecer mais ao nosso Deus. Vamos agradecer ao Criador, sabe? Porque a gente está pedindo muito e agradecendo pouco. E quando a gente olha os mínimos detalhes, a gente vê Deus cuidando da gente. Deus cuidando de nossos detalhes. E pode ter certeza que Ele vai continuar cuidando, porque Ele é fiel. Mas vamos agradecer mais a Deus. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje, o ano sabático, Deus provedor. O Deus que proveu no passado, continua provendo no presente e vai continuar provendo no futuro, sabe, irmão? Porque é um Deus fiel, como Ele disse para Noé, né? Que Ele fez sair o arco, e aquele arco ali é para lembrar toda vez que visse o arco que não iria mais mandar uma inundação na terra. Então, Deus é fiel, Deus é Deus de aliança, e se Ele faz uma aliança com o homem, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Custe o que custar, Ele vai cumprir. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor, e meu desejo é que você seja abençoado em Cristo Jesus.